Bom dia! Estamos alegres que está tomando café junto conosco e mais importante, vamos tomar café com Cristo hoje. Então pega a sua Bíblia, vamos ter nosso tempo sós com Deus e vamos abrir em Provérbios capítulo 25. O livro de Provérbios significa frases de sabedoria. E como a palavra de Deus diz, se alguém falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então Deus nos ensina através da sua palavra e eu, acima de todos, eu preciso de sabedoria que vem de Deus. Então, interessante, o livro de Provérbios, cada versículo é uma mensagem e cada capítulo realmente nos ensina sobre a vida cotidiana e tem vários ensinamentos práticos. E hoje nós chegamos no capítulo 25 de Provérbios, na seu tempo, sós com Deus, seu tempo em particular. Então, faça a leitura desse capítulo inteiro, você será abençoado com os seus ensinamentos. Mas hoje nós vamos ler de versículo 1 a 7 e entrar no nosso devocional de hoje. Provérbios capítulo 25, versículo 1 diz: Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará em justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Então, capítulo 25 nos dá um ensinamento sobre a prática para viver a virtude de fidelidade. A prática de fidelidade. Veja o versículo 3, e a Bíblia diz: como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Então, como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel. Então, no tempo da cega é a época mais de calor, mais quente do ano. Então, está falando como a pessoa fiel, é um refrigério para a alma daquele que a envia. Provérbios 28, versículo 20 diz: o homem fiel abundará em bênçãos. Então, Deus dá prioridade em fidelidade. Então, Deus procura homens e mulheres fiéis. Como diz o versículo 1 desse capítulo, o rei Ezequias é o responsável por preservar esses provérbios de Salomão. Ele era o 13º rei de Judá e ele reinou 29 anos. E ele é conhecido como um dos reis fiéis, um rei bom. Então nós sabemos que Israel e Judá tinham reis bons e reis ruins. E ele era conhecido como um rei fiel, fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. E uma coisa bem notável nesse capítulo é que o líder enfatiza: para que tenha um reinado de sucesso, é necessário que tenha homens e mulheres fiéis ao seu lado. Então, o rei só pode ter o êxito conforme que tem pessoas fiéis servindo junto com ele. Versículo 3, os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim no coração dos reis é insondável. Versículo 4, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Versículo 6, não te glories na presença do rei.
nem te ponhas no lugar dos grandes. Então, como Deus procura homens e mulheres fiéis. Versículo 10 e 9 desse mesmo capítulo diz: como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O tempo da angústia é o momento que mais precisa de homens e mulheres fiéis. A verdade é que a fidelidade ou lealdade é a qualidade que Deus mais procura em seus servos. Jesus ele deu vários exemplos, né, disso nos evangelhos. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, ele fala sobre o mordomo infiel. E através do mordomo infiel, ele nos ensina uma lição da importância de fidelidade. Aquele mordomo infiel, ele perdeu a sua mordomia por causa da sua infidelidade. Lucas 10, 16, versículo 10 diz, Jesus, depois de ensinar essa história, ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se não somos fiéis com as coisas pequenas, não seremos fiéis com as coisas grandes. Muitas vezes nós almejamos por coisas grandes em nossas vidas. Mas se não somos fiéis nas coisas pequenas, que às vezes parecem insignificantes, Deus não vai confiar em nossas mãos as coisas maiores, as coisas grandes. Então Deus procura homens fiéis até nas coisas pequenas. Mateus capítulo 25, Jesus também ensinou a parábola sobre o senhor que tinha 3 servos. Uma história conhecida, mas esse senhor, ele deu a cada um vários talentos. Então, naquele que recebeu 5, ele foi fiel naquilo e Deus confiou mais 5 na sua mão. Aquele que recebeu 2 talentos também foi fiel naquilo e o Senhor confiou mais 2 na sua mão. Mas aquele que tinha apenas 1 talento, ele não usou, ele não investiu, ele escondeu por causa de medo ou talvez por ele ter pensado que Deus não precisava daquele único talento. Então é importante entender nessa história que o Senhor elogiou aqueles que foram fiéis e Ele repreendeu aquele que escondeu aquele talento, aquele que desprezou aquilo que o Senhor havia confiado na sua mão. Ele simplesmente desprezou, ele escondeu na terra. Interessante, quando a Bíblia fala sobre a terra, está falando sobre o mundo. Então, ao invés de usar para seu Senhor, ele usou, ele enterrou no mundo. Interessante nessa história que ensina sobre mordomia, cada servo recebeu do Senhor os seus talentos. Então, o que nós temos, irmãos, vem do Senhor. Se Deus tem te abençoado, ou seja, na área material, ou seja, na área de habilidade, ou seja, na área de inteligência, ou seja, na área de saúde, ou talvez você seja um profissional excelente, ou talvez você seja um jogador de futebol excelente, ou talvez você seja um trabalhador fora de série. O meu amado, entenda uma coisa: foi Deus quem lhe deu essa habilidade, foi Deus que confiou na sua mão. Se você tem coisas, tem sido abençoado com coisas materiais desse mundo, entende que tudo vem de Deus e nós somos apenas mordomos. Se você tem uma família fiel, servindo ao Senhor, não se gloria, não se engrandece, mas entende que isso é uma bênção de Deus e nós devemos realmente dar glória a Deus. Então, cada servo recebeu o seu talento do Senhor e cada servo recebeu talentos diferentes. Não eram iguais, eram diferentes. E cada um desses 3 servos não recebeu o mesmo número. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, mas cada um recebeu e cada um tinha a tarefa de ser fiel com aquilo.
Cada servo tinha responsabilidade de usar aquilo que o Senhor tinha confiado nas suas mãos. E cada servo prestou contas perante seu Senhor. Cada um prestou contas. E cada um de nós vamos prestar contas perante Deus. Eu, sendo pastor, vou prestar contas, não somente por minha família e por minha vida, mas pelo ministério, pela igreja, pelos irmãos. Por isso eu oro, eu zelo pelos irmãos, que eu procure levar perante Deus o nome de cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Nova Vida, porque eu vou prestar contas perante Deus. Mas cada servo também recebeu recompensas conforme a sua fidelidade. Eles não receberam recompensas conforme quanto que rendeu, ou conforme a sua habilidade, ou conforme como destacou. Mas eles receberam recompensa conforme a sua fidelidade com aquilo que Deus tinha confiado, que o Senhor tinha confiado nas suas mãos. Cada servo que não invista o seu talento será julgado sem desculpas. Como Jesus diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Fidelidade deve ser praticada em nossas vidas. Como Deus procura pessoas fiéis, né, que andem com Ele e o servem. Salmo 101 e versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto. Esse me servirá. Os olhos, Deus está procurando, está olhando. Será que eu vou achar fé na terra quando eu voltar? Será que eu vou achar pessoas fiéis a mim? Então Deus procura fidelidade. Fidelidade a Deus foi uma coisa que Moisés desafiou o povo. Antes de ser levado para o céu, ele disse: esconderei o meu rosto deles. Verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Eu não quero que Deus esconda o seu rosto de mim, porque há momentos que eu preciso que Deus atende a minha oração, que Deus me escute. E se eu não estou em comunhão com Ele naquele momento que precisa, Deus não ouvirá a minha oração. Que seja fiel para que Deus escuta. Então, o homem fiel abundará em bênçãos, como diz em Provérbios 28, versículo 20. Então, para segurar as bênçãos de Deus, Deus exige fidelidade em 5 áreas da nossa vida. Anota aí rapidamente, antes de terminar. Então, Deus procura fidelidade em 5 áreas. Então, para segurar a bênção de Deus, como diz, o homem fiel abundará de bênçãos, né? Então, Deus procura fidelidade com a sua palavra. Na leitura da palavra de Deus, né? Então, Deus procura fidelidade à sua palavra. Então, a palavra de Deus tem lugar na sua vida. Deus procura fidelidade na vida de oração, onde que leva os seus pesares, os seus cuidados, as suas necessidades. Leva perante Deus, seja fiel na oração, intercessão, na ação de graças. Seja fiel, terceiro, no seu testemunho. Deus quer que nós sejamos fiéis perante o mundo, que não nos esconde. No momento que precisa brilhar por Jesus, é agora. O mundo está desesperado. Nós precisamos te mostrar para o nosso mundo quem é o nosso Deus. Mas quarto, seja fiel no dízimo, no contribuir. Deus fala claramente que o dízimo pertence ao Senhor. O homem fiel abundará em bênçãos. Então, é muito claro como Deus ensina. Ele abençoa aquela pessoa que é fiel no dízimo. Mas daí, quinto, seja fiel à casa de Deus. Então, claro que nesse momento nós estamos separados.
mas logo estaremos juntos. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Seja fiel à casa do Senhor e Deus será fiel a ti no momento que mais precisa. Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. O homem fiel abundará com bênçãos. Deus abençoe. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia.